Muito bem, irmãos, agora nós vamos meditar, falar um pouco da vida do nosso santo irmão Aldo. Vamos falar do seu trabalho. Tão grande a sabedoria e a paciência deste servo de Deus. A missão do irmão Aldo representa a expressão do amor de Deus. Amados, falar aos corações daqueles que conheceram o irmão Aldo, muitas vezes podemos dizer que é fácil. Falar aos corações daqueles que acreditam na sua missão, podemos dizer que muitas vezes é fácil. Porque já provaram do seu poder e do seu amor. Eu acredito que entre os presentes, a grande maioria tiveram o privilégio e a glória de cumprimentar o irmão Aldo, de ouvir aquele timbre de voz diferente e que hoje nos resta muita saudade. O carinho do nosso irmão Aldo em nos receber, com aquele olhar bondoso, ouvindo a nossa voz. Quando ali muitas vezes nos apresentávamos ao irmão Aldo e falávamos dos nossos problemas, como também das nossas vitórias. E ele, como uma pessoa sábia, ouvia atentamente, sorria com nós, nos aconselhava. Muitas vezes pedíamos certas coisas ao irmão Aldo, ele de imediato, muitas vezes, aprovava e dizia sim. Muitas vezes ele falava: eu vou ver com a avó. Nosso pai, nosso profeta. Foram 44 anos de governo desta igreja. 44 anos de um governo que só cresceu. Voltando lá no início. Assim que ele assumiu o governo da igreja, éramos uma igreja muito pequena. E o irmão Aldo, com toda a autoridade, anunciou e revelou algo que ninguém tinha pensado e imaginado de como seria ele, irmão Aldo, com a sua autoridade. Onde naquele momento, assim que ele assumiu o seu governo, ele não tinha ainda um apoio maciço, muitas vezes dos fiéis, daqueles que frequentava as poucas congregações que tínhamos. Porque muitos ainda tinham dúvida. Mas o nosso irmão Aldo, com o seu bom trabalho, foi lapidando o ouro, a preciosidade, e formou um povo numeroso. No dia que ele foi para os céus, ali nós contemplávamos
o fruto da determinação, da coragem e da fé de um homem de Deus, que não arredou um segundo sequer, porque a oposição ele sempre teve, mas ele nunca ligou para isso. Defendeu com classe, defendeu com justiça, com verdade, este nome que nós levamos, Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa. Ele defendeu. Construiu uma família de uma só fé e de um só pensamento. Um povo diferente. Um povo de uma disciplina sensacional. Um povo de uma doutrina diferente. Os tempos se passaram e nada mudou. Aqui nada fica velho. A disciplina lá do início é até hoje, sempre será. E é uma luz, meus irmãos. É uma luz quem carrega a disciplina da igreja. É uma luz. Talvez nós não percebemos isso, porque estamos acostumados com a bênção, com a luz. Andamos em claro. Tudo é belo, tudo é bom. Temos prazer de viver, de dar os nossos passos, de conquistar os nossos objetivos, de pensar grande, porque nós acreditamos e temos a luz. Mas diferente do mundo, onde as pessoas se encontram muitas vezes em uma depressão espiritual, porque nessas vidas, nestas almas, não está a luz. Há muita gente andando em círculo, porque não sabe de onde vieram e não sabem para onde vão. Diferente deste povo, que sabe de onde veio. Aqui nós sabemos de onde viemos. E temos a certeza de onde vamos, para onde vamos. Quem construiu toda esta certeza? Quem nos deu toda esta certeza? Foi o nosso santo e querido irmão Aldo. Que mesmo o mundo em pedaço, e mesmo o mundo se destruindo, problemas, situações difíceis acontecendo, o nosso irmão Aldo firmado na verdade, construindo, reformando, pensando grande, adquirindo bens para a igreja, prosperando. E assim ele cumpriu a sua belíssima e extraordinária missão de um homem de Deus. E recebeu o título que não somente nós apostólicos demos a este nosso irmão, como ele recebeu de Deus. O título de pastor por excelência, o título de profeta de Deus. Irmãos, e hoje aqui nós estamos. Foram-se aproximadamente 17 anos que o nosso irmão Aldo deixou a sua vida terrena. Deixou uma família estabilizada, onde muita gente, naquele momento, pensou e até mesmo comentou que a igreja ia à falência, que a igreja não tinha um profeta, quem iria dirigir a igreja. E muita gente se enganou, deu com a cara na parede, se esborrachou, perdeu a unção, abandonou esta família. Mas muitos perseveraram,
como o nosso irmão Aldo sempre fez, manteram firme na fé. Balançaram como rede, mas não caíram. Que belo, que maravilha. Como se viesse um temporal, um vento. Às vezes balançou, mas não caiu, graças a Deus. E hoje estão conosco. Que maravilha, meus irmãos. E hoje, como família de Deus, nós representamos este profeta. Agora vamos entrar na parte de como que ele agia. Nossa, mas alguém pode pensar, mas é difícil, é complicado. Agir como o irmão Aldo agia? É difícil. Será que é? Nós estamos sozinhos? Não. Ele está conosco. Santa Avó, Mamãe Maria Santíssima. O grande poder de Deus, a unção está sobre nós. Então agora nós vamos agir como o irmão Aldo sempre agiu. Primeiramente, para resguardar este nome que nós levamos como Igreja da Santa Avó Rosa. Olha que o irmão Aldo tinha um cuidado muito grande. Há muita gente que decepcionou, que não entendeu o nosso irmão Aldo. Há muita gente. Eu mesmo ouvi de certas pessoas que falou para mim: o irmão Aldo não quer o crescimento da igreja. Lá em tal congregação tem tal pessoa lá que está atrapalhando. Eu já falei para o irmão Aldo tirar ele do ministério dele, do cargo que ele exerce, ele está atrapalhando. E eu assumo que eu mesmo falei: olha, o irmão Aldo não vai tirar ninguém da igreja, não tira. Ele não veio para tirar, ele veio para somar. E esta pessoa que me falou isso, infelizmente, como é o ditado, deu com a cara na parede. Falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o irmão Aldo não respondeu nada, não falou nada. É como se fosse uma pegadinha, o irmão Aldo, vamos ouvir o que ele vai falar. Como fizeram para Jesus. Ele manteve o silêncio. O tempo mostrou e deu a resposta de tudo. Então o irmão Aldo, ele tinha muito cuidado com a igreja. E a gente que sonhava, levava projeto, irmão Aldo, vamos fazer isso para anunciar o nome da igreja. Não. Falava assim, não. Mas por que o irmão Aldo não quer? As pessoas queriam se aparecer. Primeiramente, as pessoas queriam se aparecer. Primeiro, as pessoas queriam se aparecer. Segundo, se acontecesse algum problema, se houvesse algum questionamento, quem iria responder? Será que eles iam lá responder no lugar do irmão Aldo? Eram os primeiros a correr e deixavam para ele responder. Então ele sabia tudo que poderia acontecer, muitas vezes ele, não quero não. E a igreja nunca deixou de desenvolver. A igreja sempre foi crescendo. Com a calmaria do nosso santo e querido irmão Aldo. Hoje, nos dias de hoje, muitas vezes, há pessoas que, não, vamos fazer isso para a igreja e tal. As outras igrejas estão fazendo isso, vamos fazer. Peraí, outras igrejas. Nós não viemos, nós não viemos aqui copiando nada de ninguém. Façam o que quiserem fazer. Se estiver fazendo bem, beleza. Se estiver fazendo o mal, o que a gente vai fazer? Deixa eles lá. Vamos nós ser criativos. Se nós não temos, irmãos, essa capacidade de sermos criativos, de termos essa sabedoria, vamos parar nesta linha e esperar o tempo de Deus. Porque se ultrapassarmos esta linha, nós vamos cometer um grande erro. E vamos levar o nome da igreja para a ruína. Este cuidado o nosso santo irmão Aldo teve. Disciplina da igreja. Ele prometeu a Santa Avó Rosa que iria manter a disciplina. Manteve. Foi homem, foi corajoso, foi sábio. Não, a disciplina é essa e pronto. Eu prometi para a avó e pronto. Não. Porque quando o irmão Aldo tinha que falar não, ele falava. Ele não pensava 2 vezes, não. Pronto, acabou.
manteve. Foram 44 anos, manteve. Ah, mas tinha gente disciplinado. Tinha porque é desobediente, teimoso, insistia no erro. Mas ele nunca provou nada de errado na igreja. E hoje, muitas vezes, quem manda na minha vida sou eu vou do jeito que eu quero e pronto. O mundo está aí, depois os outros vão dar risada de mim, tá, beleza. Não discordo com o seu modo de pensar. Será que você está certo? Será que você está certo? Pensem bem, pensem bem. Disciplina da igreja é o que garante a vitória da igreja. A disciplina da igreja é o que garante a vitória da igreja. Mas o que tem eu pintar a minha unha, ou usar um batom? Não tem nada a ver. Quem te falou? O meu amigo. Quem é seu amigo? Muitas vezes nasceu depois de você, não sabe de nada. Não tem conhecimento de nada. Mas a mãe dele instruiu ele que não tem nada a ver. Quem é a mãe dele? Muitas vezes nem acredita em Deus. Mas o que tem a ver? Depois vem as consequências. Mas minha vida está difícil. Está difícil? Por que será? Por que será que sua vida está difícil? Mas o Filho de Deus também sofre. Sofre. Mas o Filho de Deus, mesmo com problema, tem uma consciência tranquila. E qual é a sua consciência? Como que está a sua consciência? Amanhã, como eu lhes falei, nós teremos a presença da maior autoridade de Deus. E Ele conhece a nossa consciência. Não tentem enganar Ele. Não venham muitas vezes, fora da disciplina. Como que está a sua vida? Seu estado espiritual, como que está? Você está seguindo a risca? Mas não tem como que seguir a risca. Como que não tem? O irmão Aldo seguiu a risca há 44 anos. Mas o irmão Aldo tinha ajuda. É? Será que então ele foi feito? O irmão Aldo é para ser assim, assim. Não. Ele tinha as vontades dele, ele tinha os projetos dele. O irmão Aldo também pensava. O irmão Aldo foi um grande empreendedor. Uma pessoa que trabalhou muito. Adquiriu muitos bens. Fez grandes negócios. Muitas vezes ganhou e muitas vezes perdeu. Mas o irmão Aldo perdeu e ele não tem. Sim. Mas ele tinha a vida dele também. Como nós temos. A liberdade de pensar e de agir de como que ele queria. Ele venceu. Venceu e deixou uma igreja preparada, meus irmãos. Então, falando sobre a presença de Jesus, que conhece a nossa consciência. Como que está a nossa consciência? Quais são os nossos projetos para a igreja? Quais são os nossos projetos individual? Cada um tem o seu. Estudo, a sua formação, adquirir os seus bens. Isso é aprovado por Deus. Até porque a Santa Avó Rosa também teve, o Santo Irmão Aldo teve. Trabalharam. Seguiram as orientações, as leis do país. Como eu lhes falei antes, perderam, ganharam. Irmãos, não tentem enganar esta igreja. Hoje nós temos um problema seríssimo, seríssimo. Eu falo isso porque, não que está acontecendo aqui, mas nas nossas congregações, coristas com regentes. Muitas vezes pessoas teimosas. Olha que não é fácil, não defendendo. Não estou aqui para defender ninguém, defender os céus, Jesus, a Santa Voz, o Santo Irmão Aldo. Porque não é fácil, muitas vezes, ser o comandante de uma grande família. Aí muitas vezes as pessoas, não, eu vou desse jeito e pronto. O regente talvez não tira você para não criar um problema dentro do coral, para não criar um grande problema. Mas a Santa Avó Rosa vai lá e tira a unção. Uma vez que tirou a unção, tudo perde a graça. Você começa a chegar atrasado, você não está nem aí para as orientações, faz conforme entende, vai quando bem entende,
segue conforme o seu entendimento, não está nem aí para a mensagem, perdeu a unção, poucos dias perde a fé, tudo perde a graça, e logo está aí no mundo. E depois que cair lá, é difícil voltar. É difícil voltar. Porque nós temos inúmeras pessoas que foram e não conseguiram voltar. Para que nós vamos arriscar? Ah, mas eu sou jovem, eu quero conhecer o mundo. Conhecer o quê? A situação lá fora está difícil. Ah, mas a vida do povo da igreja também é difícil. Está difícil. Imagina se estivesse lá fora. Sem a unção que nós temos aqui, ficaria mais difícil. Meus irmãos, comemorem este aniversário no seu coração, com um projeto de defender o nome desta igreja em todos os passos de sua vida. Esquece o outro, está desobedecendo, que não, segue você. Ah, mas alguém está tirando sarro, dando risada. Segue uma disciplina que é aceita em todos os lugares deste mundo. Onde vocês chegarem na disciplina que a igreja ensina, vocês não serão barrados. Não. Como eu falei, nós somos luzes, andamos por aí. Esses dias, eu comentando sobre o assunto, eu até falei, o apostólico é diferente. Ele não consegue ter o gingado do mundo, não. O apostólico que é apostólico, você bateu o olho nele, ele tem uma luz. Pode ser a pessoa mais simples que seja. Pode ser que seja uma roupa nova, uma roupa velha. Ele tem um andar e um procedimento diferente. O que isso representa? Isso representa os céus, meus irmãos. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo desejam usar cada um de nós. Mesmo que você é usado na igreja, no exercício de um ministério, mas aí fora a Santa Avó Rosa deseja usar a todos, os membros, coristas, pastores, regentes. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo desejam usar a cada um de vocês para iluminar o passo de muita gente. Porque muita gente pensaram assim e iluminaram os nossos passos. Porque muitos aqui não eram da igreja. Não eram da igreja. Mas conheceram a igreja, começaram a observar as pessoas e viram que aqui está a verdade. Aceitaram esta mensagem, receberam esta unção e hoje estão conosco, lutando. Muitos já receberam o seu galardão e já se encontram no reino dos céus. 31 de agosto, data inesquecível. Há anos atrás, nesta terra, uma santa glorificou ainda mais a Deus, o Criador, pois teve a grande graça de ver nascer e tomar em suas mãos um menino muito belo, que nascera tendo no espírito o dom perfeito de discernir, ligado ao dom do amor. Era uma preciosidade divina. E esta santa, sua tia, nunca havia contemplado alguém na terra com tanta perfeição no espírito, na alma e no corpo. Ela percebeu o grande brilho do espírito daquele menino, seu sobrinho. Pôde também perceber que ele possuía um físico privilegiado e um dom de discernir, semelhante ao dela. Pôde verificar que esse menino era santo, com um espírito cheio de vida e que também possuía um cérebro perfeito e em tudo semelhante ao dela. Então o abençoou em nome de Deus, de Jesus e de Maria Santíssima, e em singela oração a Deus, o consagrou dando-lhe o nome de Aldo. Como falei na consagração, a Santa Avó Rosa naquele momento então separou para Deus o nosso santo e querido irmão Aldo. Naquele momento então, ela transmitiu àquela pequena criança das suas qualidades, das suas virtudes e separou aquele pequeno para que quando ele crescesse, pudesse ser
o seu sucessor. Olha que maravilha, em questão de separar, de consagrar. A sabedoria da nossa Santa Avó Rosa, no olhar, ela entendeu o recado de Deus. E ali então o separou. O irmão Aldo cresceu, estudou, teve o seu trabalho, e assim foi se aperfeiçoando até o dia em que Deus então pediu o arrebatamento da Santa Avó Rosa e ele assumiu o governo desta igreja. E assim deu sequência a esse belíssimo trabalho por 44 anos. Podemos imaginar a festa que houve no reino do céu nesse dia. Pois nesta terra, na obscuridade, sem quase ninguém perceber, havia nascido um ser em tudo semelhante ao Criador, que por providência divina já era predestinado a ser um grande profeta, para realizar seu ministério no tempo da regeneração. Só no reino dos céus foi testemunha desta glória, pois assim como se deu com o nascimento de Jesus nesta terra, os anjos glorificaram o Criador com grande júbilo, pois perceberam que tudo se repetia e que era dado nesta terra o início do cumprimento de um dos mais gloriosos planos divinos, a qual se cumpriria inevitavelmente, através dela, Santa Avó Rosa, com todo o respaldo dele, Santo Irmão Aldo. Nós, povo apostólico, somente nós somos as atuais testemunhas. Olhem só. Através de nós, e somente nós somos as testemunhas desta preciosidade. Irmãos, tão grande é a esperança de Deus por nós. Tão grande é a esperança de Deus. Quem é esse Deus? O Criador deste universo, de toda a beleza existente nesta terra, neste planeta. Ele voltou a sua esperança em nós. Então que cada um de nós sejamos a extensão do ministério do profeta Santo Irmão Aldo. Ele deixou para nós esta responsabilidade. Tanto homem quanto mulher, cada um de nós somos a extensão. Independente do lugar que estejamos aqui na igreja, no nosso trabalho, no nosso estudo, pela rua, saindo a negócio ou trabalho. Observem isso, irmãos. Observem isso. Unidos a Santa Avó Rosa, glorificamos de Santo Irmão Aldo, pois recebeste esta igreja das mãos da Santa Avó Rosa, e com teu sacrifício, teu ministério e com tuas revelações, a transformaste em um tabernáculo santo de Deus entre os homens. Pois na parte espiritual completaste tudo o que faltava e concedeste com teus dons a esta igreja a tua unção, e o transformaste a igreja vitoriosa nos tempos do fim, a verdadeira igreja apostólica. Trouxeste dos céus todos os profetas. Olha só que maravilha. Irmãos, que riqueza. Como eu lhes falei, o nosso irmão Aldo, o ministério do irmão Aldo é a expressão do amor de Deus. Olhem o que ele conquistou por meio do seu ministério. Trouxeste dos céus todos os profetas, os santos e os anjos poderosos, para ungir-nos e completar esta obra. Somos as pessoas mais ricas desta terra. Somos as pessoas mais ricas desta terra em relação à parte espiritual. Não falta nada. Não falta nada. O que falta muitas das vezes é fé, é coragem de assumirmos os nossos erros. De assumirmos os nossos erros e as nossas fraquezas. Como eu lhes falei no início, somos fracos, somos falhos, erramos, mas muitas vezes nós queremos esconder os nossos erros, não somente aos nossos irmãos e amigos, à nossa família, mas queremos esconder os nossos erros a Deus. Será que alguém esconde?
eu acho que esconde. Alguém pensa assim, eu acho que eu escondo. Será que esconde? Jamais. Cuidado, hein? Estão enganando a si mesmo. Muitas vezes falta alguma coisa porque estão tentando enganar Deus. E Deus não engana. Não engana. Então, se nós temos de tudo, sabemos de tudo, do poder que está sobre nós, o que nos falta? Muitas vezes, chegamos à igreja com tristeza. Muitas vezes, ao cantar, muitas pessoas talvez cantam triste. Que tristeza é essa? Por que está triste? Ah, mas eu tenho problema. Todo mundo tem problema. Ah, mas a vida está difícil. A vida está difícil para todo mundo. Mas aqui é uma concentração muito grande de poder, meus irmãos. Aqui a sua vida vai se transformar. Ela vai se transformar. Mas Deus não vai te obrigar, não. Porque você não é escravo. Não. Deus, através dos seus santos, só vai se aproximar a cada um de nós se abrirmos espaço e dermos oportunidade. Muitas vezes cantamos, pregamos, ficamos na igreja, mas criamos um cercadinho em nosso meio. Os anjos passam ao nosso derredor e vão embora. Porque nós estamos cercados, nós não se abrimos para eles. Aí voltamos para casa muitas vezes com um problema na cabeça, com um problema na vida. Ah, mas a igreja não está prestando. Não estou recebendo nada. Ah, essa igreja não está com nada, já perdeu tudo. Perdeu? Será que foi a igreja? Não. Essa igreja é a última igreja de Deus na terra. E quem falou foi o nosso santo irmão Aldo. A última igreja de Deus na terra. Portanto, está concentrado todo o poder de Deus sobre nós. Ninguém irá nos derrotar. Jamais, jamais. Aconteça o que acontecer, como eu lhes falei, balança, balança, mas não cai. Mas tem gente que no primeiro balanço já sai fora. Cai fora, fraco. Fraco na fé. Então, que nos alertamos e observamos isso, irmãos. E que sejamos sempre a extensão do ministério do nosso santo irmão Aldo, independente do lugar onde estarmos. Não tínhamos templo próprio lá no início e éramos um povo desconhecido pela humanidade. Mas a tua mão forte, a mão do irmão Aldo, unido à Santa Avó Rosa, nos dotou de tudo o que precisávamos. E antes de subir ao Pai, nos deixou preparados para caminharmos de vitória em vitória. Pois nos revelou, inclusive, todos os mistérios da santa doutrina do reino dos céus, para podermos chegar triunfantes à nossa vitória final. Está aí, ó, tudo. Tudo o que podia ser feito, foi feito. E tem gente achando, mas o mundo evoluiu, vamos evoluir. Evoluir no quê? No pecado? Tudo o que tinha a ser feito já foi orientado e feito. Basta seguirmos. Mas tem gente que não quer. Endurece o coração. Não, tem que ser do jeito que eu penso. É assim. Quer saber mais do que Deus. Vai chegar a lugar nenhum. E do trono de Deus, junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, com Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, nos guarda, abençoa, unge, inspira, dirige e nos governa. Seus milagres, ao nosso favor, são a maior prova do teu grande poder, juntamente com o sucesso desta igreja. Obrigado por tudo, santo irmão Aldo. A ti dedicamos o nosso amor e louvor com os nossos espíritos unidos ao teu e ao Consolador. Somos nossos parabéns neste teu aniversário. Que teu nome seja louvado pelos teus filhos na terra, assim como és louvado pelos anjos do reino dos céus. Amém. Irmãos, me desculpem, mas a hora já ultrapassou. Tínhamos mais uma apresentação, mas infelizmente não vai dar para cantar hoje essa apresentação, só amanhã. Tá bom? Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo vos abençoe, conceda muita paz, uma ótima noite. Se preparem para amanhã, porque a maior autoridade nós vamos encontrar. Não venham, muitas vezes, com um coração teimoso. Não venham assim, porque senão irão comer um pão e beber um suco, somente isso e mais nada. Agora, se buscar a Deus e vir com um coração leve para receber, irão receber
o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, as virtudes que emanam do seu corpo e também do seu sangue. Todos em pé, por gentileza. Oremos. Santíssimo Deus, glorioso Pai Celestial, rendemos ações de graças por este momento oportuno que nos concedeu nesta noite, onde aqui expressamos ações de graças ao Senhor e também ao Santo Irmão Aldo. Prestamos aqui a nossa homenagem e meditamos nos ensinos do nosso irmão Aldo, de todas as suas conquistas, de toda a sua vitória, do seu proceder, de como o nosso irmão Aldo sempre agiu. Gostaríamos de falar mais coisas em relação ao nosso Santo Irmão Aldo, mas o tempo acabou e não nos resta mais esse tempo, mas amanhã falaremos sobre o ministério do nosso Santo Irmão Aldo. Primaz e profeta apostólico, neste momento aqui se encontram os seus filhos, fazendo os seus agradecimentos, as suas petições, agradecendo o Senhor, prestando novamente, por meio da sua oração, uma homenagem ao Senhor pelo seu aniversário. Portanto, parabéns ao Santo Irmão Aldo, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito em favor de nossas vidas. E sabemos que o Senhor ainda continua nos ajudar, a nos orientar, a nos conceder inspiração. E aqui entregamos a nossa vida em Tuas santas mãos ao Santo Irmão Aldo. E contamos com a Sua presença, com a Sua proteção e com a Sua graça, não somente nesta noite, mas também na reunião de amanhã, que em todos os dias de nossas vidas. Também chegamos neste momento à presença do nosso Senhor Jesus Cristo, onde amanhã estará conosco. O Senhor tem um conhecimento e sabe o que essas pessoas estão precisando, o que elas pediram ao Senhor. Que a sua bênção recaia sobre a vida delas, conceda a elas saúde para o espírito e também saúde para o corpo e sabedoria, para que elas compreendam a missão profética desta igreja e passem a cada dia mais a confiar no Senhor como Mestre Salvador, na Mãe Virgem Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e também no Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos e irmãs, recebam com muita alegria em seu coração e em sua alma as preciosas bênçãos de Deus que emana do seu Espírito. Recebam também as bênçãos de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e sejam felizes e tenham uma ótima noite, e que todos estejam amanhã para mais uma reunião festiva, uma reunião de santa comunhão. Amém. A paz do Senhor a todos.